Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e esse é o nosso curso de Python para Data Science. Bom, só para adicionar da última aula, da aula 7, vou adicionar só o último comparador, que é o diferente, que é muito importante também. Na verdade eu vou adicionar esse bloco aqui, ó, onde estão os nossos comparadores, né? A gente viu bastante, só que faltou um que é muito importante, se ele é diferente. Diferente a gente utiliza por exclamação igual. A é diferente de B? Vamos ver como é que tá, né? Porque aqui ele deu false, né? Porque ele tá com as últimas variáveis que a gente utilizou foi 8 e 8. Então só queria adicionar esse, tá? Para mostrar para vocês como eu estou gerando esses arquivos, que fica aqui na descrição dos vídeos do YouTube. Eu venho aqui File, Download, né? IPYNB, que é o formato do meu Jupyter, e deixo ele salvo aqui e depois eu mando para vocês esse arquivo do final da aula. Beleza? Vou preparar aqui o meu notebook para a aula 8 e excluir todas os nossos blocos. Poderia também fazer um file new, tá? Mas como eu já comecei a dar um file aqui, ó, new notebook, eu poderia criar, ele fica salvo aqui no Drive, mas como eu já iniciei fazendo dessa forma, né, esse passo a passo no Python, então decidi deixar assim mesmo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre controladores de fluxo. Os controladores de fluxo é um tipo de rotina dentro do nosso código que nos permitem fazer algumas comparações. Na aula passada a gente fez as comparações, mas é justamente definir as ações após essas comparações. Vocês já devem ter escutado falar, se não, se é a primeira vez, a gente tem esses controladores que é o nosso if, else ou elif. Né? O if ele serve para definir se uma condição é verdadeira, né? Como por exemplo, definir as minhas variáveis aqui novamente. Então A é igual a 49 e B é igual a 50. Beleza, defini minhas variáveis aqui. E eu posso utilizar as comparações dentro dessa estrutura de controle de fluxo. Então eu dou if, que eu testo a condição A é igual a B. Lembrando que aqui eu não abro chaves, aqui eu utilizo os dois pontos. Se for igual a B, então o que ele vai fazer? Ele vai dar um print escrevendo A, variável A é igual a B. Beleza? Aqui eu crio uma estrutura dessas condições. Tudo que eu fizer, lembrando da parte da indentação do Python, que ele é fortemente indentado, que a gente precisa respeitar a forma da indentação, senão ele não executa e não funciona muito bem. Tudo que eu fizer aqui dentro dessa primeira condição, desse primeiro if, esse primeiro controlador de fluxo, ele tem que ficar indentado com um tab para frente ou dois espaços. E se eu quiser criar outra condição, eu posso utilizar o else. O else é a condição negativa, então eu utilizo os dois pontos novamente. Se não for igual, então eu vou dar um print aqui, a variável A é diferente de B. Então aqui eu tenho uma condição, né, dentro da minha operação. Eu tenho um comparador de condição que é um controle de fluxo. Então assim a gente começa já a imaginar a construção do nosso código. Então a gente já sabe que é variável, a gente já sabe algumas operações de comparação e agora a gente consegue fazer os controles de fluxo, que eu vou dando mais inteligência para o meu código. Então aqui se eu executar, ele printou para mim já que a variável A é diferente de B. Né? Vou até colocar como
V1, né? Pode ser V1 ou V2, só para diferenciar que a gente está, variável é diferente, né? E aqui eu coloco como V1 e V2. Só para deixar um pouco mais semanticamente e visualmente mais fácil de ver. Tá? E funciona da mesma forma. E eu consigo criar condições ainda dentro desses laços, tá? Então, se eu quiser ainda criar outra condição. Então, aqui eu tenho a variável 49 e 50. Deixa eu imaginar aqui qual exemplo seria legal para explicar. Então, eu posso fazer aqui, if, né? Já fiz minha estrutura nesse segundo laço. A é menor que B, e aqui eu já posso até fazer o meu else, né, que vai ser o não. Eu vou dar um print, que vai ser a negação em relação a essa comparação. A variável, e não é mais A mais B, né? Nós já está fazendo um erro. É V1 e V2. A variável V2 é maior que a variável V1. Eu consigo ainda criar um outro controle de fluxo, que é o elif. O elif ou elif, ele permite fazer uma outra condição. Por quê? O else, ele já é a negação daquilo que eu estou utilizando, né? Eu consigo fazer uma outra validação aqui, né? Então eu faço basicamente como se fosse uma rotina. Então eu verifico o primeiro, verifico o segundo e verifico, se não for nem o primeiro nem o segundo, então eu respondo para ele, olha, a variável ela é maior que a variável V1, né? Então aqui eu posso fazer outra comparação. Como por exemplo, V2 é igual a 0. Né? Eu sei que vai dar negativo aqui, mas eu posso fazendo esses laços. Então, eu posso ir respondendo aqui. A variável V1 é menor que a variável V2. E aqui eu dou um print. A variável V2 é 0. Então vamos executar para ver onde que ele cai nessa condição. Aqui ele está dando que a V1 não foi definida, né? Por quê? Vamos executar aqui novamente, porque eu posso ter alterado o nome e não ter executado. E agora vamos chamar aqui. E agora ele identificou, né? Porque a gente alterou o nome lá, por isso que é importante também. Legal que dá esses problemas que vocês vão vendo no passo a passo. Alterou o nome de uma célula, a gente tem que fazer a alteração dela também. Então aqui eu posso utilizar esse laço, né, essa condição um pouco mais complexa, né? Então eu estou testando aqui para ver se a variável V1 ela é menor que a variável V2, né? Então vamos colocar aqui como 0 a variável V2 e vou executar para ver se ele cai no nosso elif. Executo novamente, ele não caiu na primeira e caiu aqui no nosso elif, né, na segunda condição. Então a gente pode criar outras condições aqui também, a gente pode continuar com o elif, tá? E pode criar essas... Tem que tomar muito cuidado para não fazer algo tão complexo, por isso é muito importante analisar todo o cenário do problema que você está tentando resolver, para ver da melhor forma possível que você pode encontrar nessa estrutura de controle de fluxo, mas essas condições, junto com os comparadores, é que traz a inteligência dentro do nosso código, né, para que a gente possa construir aí um código, um algoritmo mais robusto. Beleza? Então fica por aí, tem mais vídeos ainda do curso de Data Science. Te vejo daqui a pouco. Valeu!